Oi, nono ano. Espero que todos estejam bem, que suas famílias também estejam bem. Afinal, nós estamos vivendo aí tempos diferentes. Mas mesmo assim a gente conseguiu não se afastar. Eu sei que vocês receberam as atividades, espero que tenham feito com todo carinho. Guardem, deixem tudo organizado que quando a gente voltar para a escola a gente vai corrigir, a gente vai conversar sobre os assuntos. Mas nesse momento aí que a gente ainda não tem autorização para voltar para a escola, a gente vai fazer uso aí dessa nova forma, né, de contato. Vai deixar a gente continuar próximos e vai possibilitar também a retomada do nosso conteúdo, né, de tudo que foi planejado para 2020. É um jeito diferente, é bem verdade. Mas nós vamos conseguir, tenho certeza que vai dar tudo certo e que nós vamos descobrir aí muitas coisas legais juntos. Para esse nosso primeiro encontro, né, por aqui, eu separei para vocês um assunto de português, que são as orações subordinadas substantivas. Eu preparei um material para eu explicando e vocês irem acompanhando. Eu espero que vocês gostem. É um assunto que costuma, né, ser muito intenso entre os alunos do nono ano. Então aí a gente vai falar hoje um assunto de português, orações subordinadas substantivas. Então, orações subordinadas substantivas, né, são orações que têm a mesma função que um substantivo na estrutura do período. As orações subordinadas substantivas, elas começam majoritariamente com as conjunções integrantes que e se. O que bem mais usado, bem mais comum, bem mais fácil de ser encontrado do que o se. E vale nesse momento aí a gente destacar que as orações subordinadas substantivas, elas são parte integrante do período composto por subordinação, onde existe a oração principal, né? A nossa famosa OP, né? Que a gente abrevia de tantas vezes que a gente escreve a oração principal. Então, por que a gente fica tão preocupado em classificar, né, as orações subordinadas substantivas, mas a gente não pode esquecer da oração principal. Até que porque ela é muito importante, né? Porque ela é sempre incompleta. Ou seja, alguma função sintática está faltando. Assim, as orações subordinadas desempenham a função sintática que falta na principal. Então, como é que a gente vai classificar a oração subordinada substantiva? A gente vai precisar olhar para a principal, ver o que está faltando, porque o que estiver faltando na principal é o que vai estar lá na oração subordinada substantiva dando a classificação. Não basta a gente dizer assim, achei a principal, pronto, vou colocar aqui essa é a oração principal e nem olhar mais para ela. Não, quando a gente acha a oração principal, a gente vai a partir dali buscar como a gente vai classificar a subordinada substantiva. Então, elas são classificadas, né, as orações subordinadas substantivas, conforme a função sintática que exercem na oração. O que quer dizer isso? Se faltar o sujeito na principal, a subordinada vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Se exerce a função de objeto direto, vai ser objetiva direta. De objeto indireto, objetiva indireta. De predicativo, oração subordinada substantiva predicativa. De complemento nominal, completiva nominal. E de aposto, apositiva. Temos aí, né, 6 classificações para serem organizadas assim na cabeça, né? Os 6 tipos. O primeiro passo é a gente saber os nomes para a gente poder ir percebendo as nuances e conseguir classificar. Então, a primeira que a gente vê é a oração subordinada substantiva subjetiva. Acabei de falar, exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. 2 exemplos aí, destacado em vermelho, a oração subordinada substantiva subjetiva e lá no início, transparente, né, em branco, as orações principais. Olha lá, é necessário oração principal. Que você se apresente ao serviço amanhã. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê?
Quando você olha para é necessário, para a oração principal é necessário, não tem sujeito. E tem que ter sujeito. Sujeito é um termo essencial. Então, ele fatalmente vai estar lá na oração subordinada substantiva. Daí ela ser subjetiva. A mesma coisa lá. Foi anunciado que Pedro é o vencedor do concurso. Foi anunciada a oração principal. Tem sujeito? Não. Então, ela vai estar lá na oração subordinada substantiva que Pedro é o vencedor do concurso e essa parte é a subjetiva. Temos aí a oração subordinada substantiva objetiva direta, que exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Quero que você seja meu marido. Quero, tem sujeito? Tem, tá até desinicial, não é isso? Mas é eu. Agora, então tá bom, já tem o sujeito. Eu quero. Esse verbo transitivo direto, quero o quê? Que você seja meu marido. Então, o complemento dele, o objeto direto, está lá na subordinada substantiva. Daí ela ser objetiva direta. Os funcionários não sabiam que era dia de demissões. Os funcionários sujeito não sabiam. Mas não sabiam, verbo transitivo, não sabiam o quê? Que era dia de demissões. Verbo transitivo direto. Temos aí a objetiva indireta, que exerce a função de objeto indireto, já vem iniciada por uma preposição. O diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Diretor da empresa sujeito, ok, necessita. Necessita de quê? Está pedindo, né, o complemento, tem a preposição, é o objeto direto, então, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. A professora insistiu muito. Em quê? Em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Também aí em vermelho a oração substantiva objetiva indireta. Próxima aí, predicativa, exerce a função de predicativo do sujeito, do verbo da oração principal, aparece sempre depois do verbo ser. Então, aí o que a gente vai percebendo? Falta sujeito, subjetiva, falta um complemento sem preposição objetiva direta, falta o complemento com preposição objetiva indireta, e aí, se for predicativo do sujeito, sempre depois do verbo ser, predicativo. Olha lá, o homem é, não, o bom é que ela sempre foi bem comportada. Temos o verbo ser ali, o bom é, aí, o predicativo desse sujeito, que ela sempre foi bem comportada. A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. Olha um ser aí, que é um pouco difícil de aparecer. A subordinada substantiva depois do verbo ser ali, justamente o predicativo, né, da dúvida, se seriam necessários mais ajudantes. A próxima, completiva nominal, exerce a função de complemento nominal, completando o sentido de um nome pertencente à oração principal. Também é iniciada por uma preposição. Mas a diferença dela aí, da objetiva indireta, né, para quem se preocupa, poxa, eu estava tão apegada, tem preposição objetiva indireta, mas a completiva nominal também tem preposição. Como saber? É fácil, olha lá. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Todos temos esperanças. Beleza, temos sujeito. Como é que a gente vai perceber isso aí? Todos temos esperança de quê? Ah, beleza. De que a humanidade pare de destruir o planeta. Sendo que aí não é um simples complemento verbal, porque não está complementando o verbo temos. Está complementando o quê? Esperança. Então, completiva nominal. Ah lá, sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Sinto tem sujeito, né? Lá na principal, que é o eu. Sinto necessidade de quê? A pergunta está pedindo um complemento? Sim, mas é do verbo? Não, é dessa palavra necessidade aí. Sinto necessidade de quê? De que você me deixe descansar um pouco. Por isso, completiva nominal. E a gente tem a apositiva, exerce a função de aposto,
Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com sua família. Pedi um favor a meus amigos, que esperassem por mim. A positiva costuma ser chamada, da mais fácil, pela presença dos 2 pontos, uma explicação aí da oração principal. E a gente precisa falar da questão das desenvolvidas e reduzidas. Nossa, tem mais um tipo? Não. Todas essas que nós vimos, elas foram desenvolvidas, ou seja, elas iniciavam por uma conjunção e possuíam um verbo conjugado no modo indicativo ou subjuntivo. Todos esses exemplos que vimos aí até agora, desenvolvidas, mas existem as reduzidas, que vêm a ser. As reduzidas, elas não são introduzidas por conjunções, não tem lá aquela questão do que ou até, em poucos casos, do ser. E elas possuem verbos conjugados numa das formas nominais, gerúndio, infinitivo ou particípio, sendo que no caso das substantivas a gente tem reduzidas de infinitivo. Eu botei até 2 exemplos aí. Olha lá, é essencial entender a questão. Não tem aquele que, que a gente costumava marcar. Mas a gente olha perfeitamente ali para a principal, é essencial, e vê que não tem sujeito. Por isso, entender a questão é subjetiva. Sendo que é uma subjetiva comum? Não. Não é uma subjetiva desenvolvida. Quando a gente classifica a desenvolvida, a gente não precisa colocar oração subordinada substantiva, subjetiva desenvolvida. Desenvolvida a gente não precisa citar. Agora, se ela é reduzida, sim. Oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de, no caso, infinitivo. Olha lá, o importante é ser o melhor. Tem o verbo ser aí, O é, vem depois o ser, de novo. Então, a gente tem o quê? Predicativa. Mas esse ser aí, ele está em que forma nominal? No infinitivo. Então, oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo. Então, temos aí desenvolvidas e reduzidas. Mas em breve daremos continuidade. Meu coração caminha com o de vocês. Espero aí que vocês tenham acompanhado o material, tenham acompanhado a explicação. Tchau, tchau!